Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre uma alegria podemos partilhar cada final de semana algumas reflexões nos vêm da palavra do Senhor e do próprio contexto que nós vivemos com relação aos vários eventos que nós temos na igreja. Estamos chegando ao final do mês de outubro, mês das missões e mês do Rosário. Celebramos domingo passado o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária e fizemos a coleta pelas missões. Deve fazer parte um pouco da nossa espiritualidade, ser missionário, seja pelo nosso modo de ser, de comportar, de falar, seja partilhando também para que os nossos missionários, além fronteiras, tenham tudo aquilo que é necessário para o trabalho missionário. As preocupações sociais, ambulatório, escolas, assim como também da missão evangelizadora, igrejas, locais de catequese, textos para catequese e o sustento dos missionários. Portanto, louvamos a Deus todos aqueles que participaram e partilharam domingo passado, Dia Mundial das Missões. Eu lembrava domingo passado, no final de semana, sobre o DNJ. O DNJ originalmente sempre é no último final de semana de outubro. Acontece que cada 2 anos nós temos eleições, então nem sempre é possível, sempre é transferido, mas originalmente é nesse dia, no último final de semana, embora aqui no Rio nós o celebremos no domingo anterior, no penúltimo domingo, mas o DNJ sendo, como já lembrei, tem como tema fraternidade e fome, ligado um pouco às questões da campanha da fraternidade e as preocupações da igreja, para que não haja fome no meio de nós, para que as pessoas possam realmente ter o necessário para a sua vida com dignidade, na família, na sociedade. Portanto, o tema fraternidade e fome tem como lema justamente todos ficaram saciados. Mateus 14, 13 é justamente o lema do DNJ deste ano, Dia Nacional da Juventude. Peçamos a Deus, para que cada vez mais os jovens e todos nós construamos uma pátria, uma sociedade em que realmente as pessoas possam viver com dignidade, tem o seu trabalho, tem a sua formação, tem o seu ganho para poder sustentar a sua família e caminhar de tal maneira com dignidade que possa ver justamente que não há necessitados, exageradamente falando, entre eles. Também eu lembrava, a semana passada, que estávamos chegando ao final do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade da Igreja, e esse final de semana temos a missa com o Santo Padre, que celebra justamente essa conclusão da primeira etapa do Sínodo sobre a sinodalidade. De 4 a 29 de outubro, acontece em Roma o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade. Sínodo dos Bispos, o Sínodo Eclesial, como somos chamados da mesma forma, é sobre essa corresponsabilidade nossa enquanto igreja, a sinodalidade como igreja. Portanto, esse final de semana, junto com a conclusão do mês das missões, sobre a conclusão também do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, e também celebrando o DNJ em grande parte das dioceses, rezemos a Nossa Senhora do Rosário, que é outro tema desse mês de outubro, para que nós possamos, de coração aberto, vivenciar cada vez melhor os mistérios da nossa vida de fé, como nós contemplamos no terço, e rezarmos das intenções da nossa missionariedade. A liturgia desse 30º domingo, meus irmãos e irmãs, nos traz vários temas importantes para a nossa vida. O Evangelho, depois de Jesus discutir com vários, agora está discutindo justamente com os fariseus. Eles ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram em grupo os fariseus e um deles perguntou para Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Portanto, são situações que Cristo vai enfrentando. Já tinha feito calar os saduceus e agora vem os fariseus perguntando justamente qual o maior mandamento da lei. Sabemos que os judeus, além das escrituras, tinham centenas de vários outros tipos de emergências e de legislações, mas
perguntava qual o maior mandamento da lei. Como é que se coloca? E Jesus resumia justamente toda a Torá, todos os 5 livros da Bíblia, todo o Antigo Testamento, né, em 2 mandamentos, como nós estaremos ouvindo nesse final de semana. O Evangelho é claro, né? Mestre, qual o maior mandamento da lei? Que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este maior e o primeiro mandamento é o Shema Israel, ou seja, a oração diária do povo de Israel, quando reza sobre isso, que diz, não há outro Deus acima do teu Deus, né? Ou seja, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, como nós dizemos no resumo dos 10 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas e todo o Antigo Testamento dependem desses 2 mandamentos. Lei e os profetas é um modo de dizer a Torá e o Nebim, ou seja, tudo aquilo que se fala na lei e os profetas se resume nisso: amar a Deus e amar ao próximo. Meus irmãos e irmãs, palavras do Senhor para nós. Sabemos que amar a Deus e amar ao próximo, Jesus depois vai dar um passo a mais também. Quando ele for falar do mandamento do amor, ele vai dizer: amarás o teu próximo, não apenas como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vai ser um pouco mais exigente ainda, dar a vida até pelo inimigo, como Jesus Cristo deu a vida por todos nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, o resumo de tudo aquilo que nós queremos viver, e a vida cristã é isso, é o amor a Deus e o amor ao próximo, de como viver tudo isso na prática do dia a dia da nossa vida, né? E a palavra de Deus desse domingo fala de um amor ao próximo com muita clareza na leitura primeira do livro do Êxodo, que nós ouvimos ou ouviremos nesse final de semana. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós foste estrangeiro na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos vossos filhos. Se emprestares dinheiro a quem do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não seja um usurário, mas dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do seu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tenho para o seu corpo e coberta que tenho para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Amar o próximo, porque amamos a Deus acima de tudo, aqui na leitura do Êxodo, meus irmãos, mas é bem concreto. Amar o estrangeiro, amar o pobre, a viúva. Se alguém necessitar de um empréstimo, não cobrar juros. A questão também não de pegar como penhor o manto de quem tem frio. É um modo, meus irmãos e irmãs, que são consequências desse amor ao próximo, por causa do amor de Deus. É muito claro, meus irmãos e irmãs, que é concreto esse amor ao próximo. E nós podemos perguntar como é que hoje nós poderíamos fazê-lo, né? Sabemos que a questão do problema do mundo de hoje, da fome, da miséria, das necessidades, são enormes, são muitas. A igreja tem dado um testemunho bonito de partilha, de preocupação com os necessitados, mas tem muito a fazer ainda, muito a trabalhar ainda nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, para ajudar e levar as pessoas a uma experiência cada vez melhor de poder viver esse amor ao próximo por causa desse amor de Deus e amor a Deus, né? Como fala esse resumo da lei e os profetas. Por isso, a vocação cristã nasce dessa interpretação de Jesus do maior mandamento, amar a Deus e outro semelhante a esse, amar o próximo. E essa experiência de poder fazer o bem ao outro, fazer o bem ao próximo, sempre marcou a vida da igreja. E nós sabemos que esse amor, aqui nessa leitura do Êxodo, é uma coisa bastante social. Preocupação com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o órfão.
Mas, muitas vezes, nós sabemos que isso vai muito mais longe ainda para nós, no Novo Testamento, amar ao próximo evangelizando, ensinando, catequizando, levando cada vez mais uma vida com mais justiça e mais fraternidade. Portanto, amar ao próximo tem todas as consequências, né, de como Cristo nos amou a ponto de dar a vida por todos nós. Como a si mesmo já é um grande passo, mas como Cristo nos amou é o maior passo, que deu a vida por todos nós quando ainda éramos pecadores, meus irmãos e irmãs. Então, diante da pergunta dos fariseus, que tentavam pegar Jesus em alguma palavra errada, qual o maior dos mandamentos? É bem colocado. O primeiro é amar a Deus, que é a oração de Israel, o Shema Israel, que reza todos os dias, e amar ao próximo como a ti mesmo, e que nós vimos que depois Jesus vai falar do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, que depois do Salmo de Resposta, a leitura fala do amor. Eu vos amo, Senhor, sois minha força e salvação. Ó, meu Deus, sois o regito que me abriga, sois o meu escudo e proteção que vós espero. Se de um lado o livro do Êxodo fala do amor ao próximo, o Salmo de Resposta fala do amor a Deus. Eu vos amo, Senhor, com todo o meu coração. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos cristãos de Tessalônica, também nos ajuda a ver que esse amor ao próximo é justamente essa evangelização e essa missão de mudar de vida e ser testemunha do Senhor. E aqui a leitura fala o seguinte: Paulo, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. Vós os tornaste imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Diz aqui a leitura de São Paulo aos Tessalonicenses. Assim vos tornaste modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. E com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Caia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. A vida dessa comunidade se propaga por toda parte, para São Paulo elogiando aqui aos Tessalonicenses. Assim, já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra do mal que está por vir. Ou seja, meus irmãos e irmãs, parece justamente aqui a carta de São Paulo, dizendo que o grande sinal, mais do que a palavra, o exemplo dessa comunidade de Tessalônica, e de tal maneira que muitos ouviram falar do Senhor, vendo o testemunho da comunidade. Nem precisamos falar, pois as pessoas contam, vocês os acolheram, e ao mesmo tempo, enquanto nós estamos na expectativa da segunda vinda do Senhor. Portanto, esse amor também na missão evangelizadora, é através do testemunho da vida, do modo de viver. É a diferença do proselitista daquele que evangeliza, daquele que é missionário. O missionário testemunha em quem colocou sua vida, sua esperança. E por ter colocado em Jesus Cristo, é justamente que vai contagiar as pessoas com o anúncio cristão. Então, não é uma questão apenas de divulgação prosélita, mas do testemunho da vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que vem ilustrar o Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Que ao participar da missa desse final de semana, meus irmãos e irmãs, agradecemos a Deus pelo DNJ, em grande parte das dioceses acontece esse final de semana, que fala da questão da nossa responsabilidade em relação à fome, né, e das pessoas, e todos ficaram saciados, é realmente o lema. Agradecemos a Deus pelo sínodo dos bispos sobre a sinodalidade da igreja, que vai remeter várias ideias para a próxima etapa, que é outubro do ano que vem, e pensamos ao Senhor para que todo esse amor a Deus e ao próximo se concretize numa vida transformada para quem ama a Deus, deixar Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida, e ao mesmo tempo, para que amando ao próximo, nós também nos preocupemos em todas as realidades do próximo, de não deixar faltar o pão de cada dia, mas não deixar de faltar a missão evangelizadora. Ao participar da missa, escute com atenção a palavra e viva com alegria esses belos momentos.
Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.